Olá, esse é um mapa mental sobre a sessão em relação ao aprendizado no pró-funcionário. Eu acho importante dar esse mapa para então depois ver a ordem do texto a ser escrito. Conforme eu já vinha falando, o foco aqui é no aprendizado no pró-funcionário e no sujeito que aprende. Nós temos duas categorias, o sujeito que aprende e as condições para esse aprendizado. O foco, portanto, está no aprendizado e na pessoa que deseja aprender. Só que nós precisamos entender quem é esse sujeito que aprende. Então, aqui algumas possibilidades. Nós temos quem é essa pessoa, qual a sua motivação e que obstáculos enfrenta. Essa pessoa, né, o funcionário e funcionária que atuam nas escolas, e um adulto trabalhador. Esse funcionário tem algumas características, tem um histórico, né, de constituição de identidade e direito à formação, né, conseguir esse direito a partir da valorização do seu papel na escola, e ele é um adulto, ou ela, um adulto trabalhador, que tem um histórico de escolarização, pertence a uma faixa etária, determinado gênero, com uma situação familiar. Nesse histórico da escolarização, principalmente o tempo afastado do estudo. Com essas características, nós precisamos fazer a segunda pergunta. Qual a sua motivação em aprender dentro do pró-funcionário? Nós temos a motivação intrínseca e a motivação extrínseca. A intrínseca são aqueles fatores internos que levam a pessoa a querer estudar, nesse caso, no programa. E a motivação extrínseca seriam fatores externos, como prêmios, estímulos a quem faz um estudo nesse programa. Então, numa terceira pergunta, nós temos se eu sei quem é essa pessoa do pró-funcionário, sei a sua motivação em estudar, em aprender, na verdade, então que possíveis obstáculos pode enfrentar. E aí nós temos que entender os contextos familiar e socioeconômico, mas também o contexto subjetivo. Somente a partir daí, ou seja, conhecendo o sujeito que aprende, é que a gente então pode oferecer condições para o aprendizado, certo? Quais seriam essas condições? Nós temos, a princípio, recursos e mediação. Quais seriam esses recursos? Nós teríamos que dar acesso, aqui a gente ainda não descreve esses recursos, mas seja um material didático em diferentes formatos de distribuição, mas nós temos que garantir o acesso e também estabelecer uma diversidade desses recursos. E principalmente como que se dá a mediação de pessoas envolvidas no processo e também dos recursos. Das pessoas envolvidas, nós temos autores especialistas, né, que produzem o conhecimento e aquele conteúdo, e nós temos um mediador pedagógico, que chamam também de tutor, mas uma pessoa que está ali apoiando esse estudo. A partir daí, os recursos, entra a ideia do blended learning, né? Entra a ideia da combinação desses recursos, que junto com as pessoas vão fazer a mediação para que esse sujeito, uma vez entendido quem é, possa de fato aprender e atingir aquele objetivo. Então, esse aprendizado na prática é responder à pergunta: qual é a melhor forma de combinar recursos e pessoas em mediação com o sujeito que aprende? Eu penso que esse é o cenário, assim, mais amplo e também um pouco
mais detalhado que, de alguma forma, a gente coloca no formato de texto, né? E incluímos como seção dessas orientações gerais que estamos fazendo. Muito obrigado.